Já encontrou alguma pedra assim por aí? Será que elas têm valor? Se eu achar uma pedra preciosa, aonde eu posso levar ela? Como faz para comercializar quem compra? E se eu achar algum tesouro ou muita pepita de ouro, eu vou ter problemas com a justiça para vender? Como faz para identificar e vender um meteorito? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então me acompanha nesse vídeo. Você está no canal Pedras e Achados, eu sou o Jair Monteiro e hoje você vai aprender um pouco mais sobre o vasto mundo das pedras preciosas. Vamos conversar um pouco sobre essas e outras perguntas que vocês fazem pra gente. E se gostar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Depois você pode deixar um comentário para interagir com a gente. Pois bem, nós vamos falar agora de algumas perguntas que vocês deixam aqui embaixo no campo de perguntas do canal, também lá no TikTok e também no nosso Instagram. Uma das perguntas que mais foi feita recentemente foi: onde levar quando achamos alguma pedra? No caso, provavelmente alguma pedra preciosa. O profissional indicado para levar uma pedra é o gemólogo. Gemólogo é uma formação acadêmica que leva 4 anos de faculdade. E nisso você precisa analisar se vai compensar você levar a pedra, pois um gemólogo ele vai cobrar pelo serviço de identificar uma pedra preciosa ou de avaliar uma pedra preciosa. Se o objetivo for apenas identificar, considere que vai valer bem mais a pena primeiro você fazer todos os testes e análises caseiras primeiro. Pois considere, caso você leve uma pedra que seja de baixo valor, pode não valer a pena uma análise em um gemólogo. A não ser que você tenha encontrado muitas dessas pedras semelhantes. Mas vale a pena primeiro identificar pela cor da pedra e depois pesquisar a sua pedra com todas as pedras da mesma cor que podem ser semelhantes. Caso você tenha uma pedra de alto valor, vale sim muito a pena levar para um gemólogo avaliar e certificar a gema, pois isso faz com que ela possa valer até 3 vezes mais. No mesmo assunto, outra pergunta vem: como faz para comercializar quem compra uma pedra preciosa encontrada na natureza? E se você gosta de procurar pedras preciosas na natureza, talvez essa seja uma pergunta frequente para você. Como faz para comercializar uma pedra que você encontrou? Respondendo bem diretamente, eu diria que o melhor jeito para comercializar uma pedra preciosa ou ditas semi-preciosas atualmente é pela internet. Mas você também pode oferecer sua pedra numa joalheria. Isso, claro, desde que você saiba exatamente o tipo de pedra que você tem. Caso você queira vender uma ou poucas pedras na internet, não seja uma atividade frequente, você pode fazer isso até livremente em vários sites que aceitam vendas, inclusive de pedras preciosas, tanto lapidadas como em estado bruto. Mas se for uma atividade frequente, talvez você precise pagar os devidos impostos. E caso você tenha uma extração frequente em algum lugar também, talvez você precise das devidas licenças ambientais. A outra pergunta foi: quem compra? Mas quem compra esse tipo de pedra? Como eu acabei de dizer, depende. Depende das pessoas que estão lá do outro lado da internet. Geralmente as pedras em estado bruto são compradas para se fazer lapidação, para depois virar uma joia. Ou então colecionadores que procuram pedras raras e bem diferentes na natureza. Outra pergunta que vocês fizeram bastante também foi: como vender uma pedra a preço justo? Como eu disse, o primeiro passo é reconhecer bem a pedra que você tem. Sabendo exatamente o que você tem, você consegue pesquisar os valores de pedras semelhantes na internet, tanto do mesmo tamanho quanto da mesma qualidade. Isso vai fazer com que você tenha uma noção, uma ideia geral dos preços que são praticados. Mas nenhuma pedra tem uma tabela de valores, a não ser diamantes de altíssimo valor. No mais, as outras pedras, o valor é determinado pela oferta e pela procura. Quanto maior a procura e menor a oferta, maior vai ser o preço daquela pedra. E como eu disse, caso compense, você pode levar a sua pedra para ser avaliada para um gemólogo. Embora ele cobre suas taxas, a pedra vai ser bem mais valorizada depois. Uma pergunta que é frequente tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube é: cristais de quartzo tem valor? Como eu posso vender? Essas pedras aqui você viu no início desse vídeo, que são os famosos cristais de quartzo. Se você já encontrou essa pedra aqui na fazenda, na estrada, em algum lugar, é muito pouco provável que a maioria das pessoas não tenham pelo menos uma vez na vida visto alguma pedrinha como esta, um cristal de quartzo. Essas pedras são realmente lindas e elas têm sim o seu valor, mas antes saiba que um dos fatores que mais faz uma pedra ter valor e ser considerada preciosa é justamente a sua raridade. E os cristais de quartzo são uma das pedras ditas semi-preciosas mais fáceis de serem encontradas na natureza. Pode ser encontrado em vários lugares do Brasil e do mundo, por isso seu valor não é tão alto. É comum encontrar cristais de quartzo pequenos sendo vendidos na internet por valores entre 40 e 100 reais o quilo. Mas claro, caso eles sejam cristais bem grandes e límpidos, acima de 3 ou 4 quilos, eles podem ser pedras bem mais valiosas por conta da sua raridade e do tamanho.
podendo passar de 5 e até de 7 mil reais uma única pedra. Nesse caso, quanto maior e mais cristalino, melhor. Uma outra pergunta que é feita muito frequentemente, principalmente aqui no YouTube, é como faz para identificar e como faz para vender um meteorito. Sim, muito bem, desconfie das pedras diferentes e estranhas que você pode encontrar. Não descarte logo de cara uma pedra feia, pois ela pode ser sim uma pedra vinda do espaço, pode ser um autêntico meteorito que pode ter um alto valor. E isso é totalmente verdade. O primeiro passo que você deve fazer é aprender a identificar um meteorito. Falando basicamente, são pedras metálicas, elas são como um pedaço de ferro que cai do céu. Ela não vai se parecer com nenhuma das outras pedras que você pode encontrar na região. Ela vai ser uma pedra bem diferente, justamente porque ela caiu do céu. Existem muitos detalhes que nós devemos observar para identificar um meteorito apenas observando. Eu deixei aqui embaixo na descrição um vídeo em que nós falamos só sobre isso, só sobre como identificar essas pedras do espaço. Mas a outra pergunta é como vender. Digamos que você já identificou um meteorito e passou pela última fase, que é a fase de análise em laboratório. Existem vários laboratórios no Brasil que podem fazer essa análise, e um deles é o Museu do Rio de Janeiro, em que a doutora Elizabeth Zoccoloto é uma das maiores especialistas do Brasil nesse assunto. Digamos que o teste final deu positivo e você tem um autêntico meteorito. Como vender? As pessoas se preocupam muito com a venda de um meteorito, mas o resultado da análise e do tipo do meteorito pode determinar o valor que ele pode ter. Para as pessoas entendidas do assunto, isso fica mais fácil, pois só eles vão saber se você tem um meteorito que pode ser uma peça bem rara. Os compradores de um meteorito provavelmente vão ser colecionadores ou donos de museu. Isso pode ser no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Você precisa, em posse da análise da sua pedra, divulgar o material que você tem. Divulgar nas redes sociais, divulgar na internet mesmo. Procurar meios de divulgar o seu material, até que ele alcance alguém que possa ter interesse na sua pedra. Não existe um comprador específico para esse tipo bem específico de pedra, mas elas podem sim ser pedras de alto valor. Uma outra perguntinha bem comum é: pedras de rio comum têm valor? Sim, as pedras de rio mais comuns, não aquelas preciosas. Eu digo essas mais comuns que nós podemos encontrar em todos os lugares dos rios. Elas podem sim ter valor, inclusive já mostramos vários vídeos em que mostramos a lapidação dessas pedras, feitas em casa, e transformando em lindas joias. E se você se interessa por isso, em ver pedras de rio sendo transformadas em joias, é um assunto que nós vamos falar novamente em breve. Existem vários exemplos de pedras que aparentemente são comuns e que podem ficar em meio aos cascalhos dos rios, mas que depois de lapidadas se transformam em lindas joias. Tudo depende da cor, tudo depende da beleza em que fica a pedra final. Essa pergunta agora é bem interessante. Caso eu ache um tesouro importante ou uma grande quantidade de pepita de ouro, eu terei problemas com a justiça para vender? Bem, são duas perguntas diferentes, mas nós vamos tentar dar uma resposta para as duas agora. Sabia que existe uma lei falando só sobre isso, só sobre quem encontra tesouro? Resumindo a história, caso você encontre um tesouro, para poder ficar com ele você tem que ter encontrado por acaso, ou seja, você não pode estar procurando por ele. E se for em terra de terceiros, você pode até perder o direito ao seu tesouro encontrado, mas ele também pode ser dividido em partes iguais, metade para o dono e metade para quem achou, desde que quem achou tenha autorização para procurar naquele terreno. Caso seja em terras da União, você pode ficar, como eu disse, desde que você não esteja procurando, desde que não seja algo que você já saiba que está ali, e desde que também não seja algo com valor histórico. Já no caso de encontrar pepitas de ouro, pela lei, se estiver em cima da terra, a pepita é de quem encontrou. Mas se estiver em cima da terra e a terra não for sua, significa que pertence aos donos da terra, e pode até ser dividida com você caso você tenha autorização para explorar. Mas caso a pepita esteja debaixo da terra, ela pertence à União, como qualquer outro mineral. E ela vai pertencer a quem tiver o direito de exploração naquela região, seja o dono das terras ou não. Essa mesma regra que eu falei das pepitas de ouro vale para qualquer outro mineral. A regra geral é que tudo que está debaixo da terra pertence à União. E nós podemos explorar, desde que a gente primeiro peça a autorização para explorar. Mas esse vai ser um assunto para um outro vídeo, em que nós vamos falar somente de como pedir uma área, como solicitar ao governo, às autoridades, uma área para garimpar legalmente. Mas esses foram temas que deixaram muitas pessoas curiosas e querendo saber um pouco mais sobre o assunto. Todos esses temas do vídeo de hoje foram justamente vindo de perguntas que vocês deixaram no canal, lá no TikTok e também no nosso Instagram, pedras_e_achados. E que hoje viraram um tema de vídeo. Então, caso você tenha alguma ideia e gostaria de ouvir sobre algum assunto específico, fique à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários as dúvidas e sugestões de vocês, sobre esse ou sobre qualquer outro assunto, pois em breve sua pergunta pode virar um tema de vídeo aqui do canal.
Mas eu espero que de alguma forma o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Não esquece de deixar o like, viu? Por hoje é só, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!